Obrigado, querida Magna. Queridos amigos, em nome da Federação Espírita Brasileira, nós agradecemos imensamente o convite, a oportunidade. Para nós é de uma alegria imensurável estarmos aqui, nesses momentos, compartilhando o trabalho de evangelização. A Magna pediu licença aí, né, pela questão da vice-presidência. Eu falo assim, Magna, independente da posição, o título, né, que eu acho que a gente nunca deixa de ter é o de evangelizador. A gente acaba passando temporariamente pelas posições por uma questão de necessidade. Mas eu confesso a todos vocês que a maior alegria que eu tenho nessa vida foi de ser evangelizador, continuar sendo evangelizador, e se a providência divina nos permitir, aposentarmos ali como evangelizador. Né? Porque esse é o trabalho no qual nós amamos e nós nos identificamos muito. Aliás, foi o primeiro trabalho na atividade espírita. E isso marcou a nossa existência, né, de forma muito significativa. Então, os cargos são temporários, né? O trabalhador ele tem que estar sempre incumbido, né, da responsabilidade e do sentimento de amor e alegria com relação à tarefa. Então, nós agradecemos à Federação Espírita Catarinense, aí na sua pessoa, na pessoa da NET e de tantos outros companheiros que estão aqui também, né, pelo convite. E vamos, na tarde de hoje, durante o tempo que nos foi destinado, procurar, então, conversarmos. Eu não diria dificuldade, mas eu diria que nós temos um desafio, que é a integração do nosso jovem no centro espírita, no nosso movimento espírita. Sempre lembrando aos companheiros que é importante nós termos o jovem no movimento espírita, não termos o movimento espírita jovem. São coisas distintas, porque o pensamento da área nacional, que é o pensamento que nós trabalhamos com as 27 federativas do nosso movimento espírita, é que a nossa juventude esteja conosco aqui, trabalhando em conjuntos, construindo as ações, elaborando os planos, desenvolvendo as ações. Então, nós precisamos cada vez mais reforçar o sentimento de pertencimento do jovem a este grande movimento espírita. E para isso, nós vamos alinhar aqui algumas conclusões, alguns pensamentos, para a gente poder entender inicialmente o que é esse protagonismo juvenil e que muitas vezes os companheiros dos estados têm nos perguntado como fazer. Então, nós vamos trazer aqui algumas sugestões do como fazer, mas cada estado, cada federativa estadual tem a sua realidade. Então, não existe uma fórmula pronta. Existe uma capacidade de trabalho que pode ser desenvolvido por cada federativa estadual para que possa traçar planos, metas, trabalhos que possam estar integrando o nosso jovem, tanto na casa quanto no nosso movimento espírita. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma tela rapidamente, para que nos facilite aqui o alinhamento da nossa exposição. Deixa eu só... Então, dentro da área nacional de infância e juventude, nós trabalhamos com um modelo de protagonismo inspirado no grande trabalhador espírita, o nosso querido Leopoldo Machado, que no seu histórico de trabalhador espírita sempre se identificou muito com a nossa juventude. E na Canção da Alegria Cristã, nós encontramos a referência do trabalho que Leopoldo nos deixou no sentido da integração com a nossa juventude. E isso vale da criança ao idoso. E ele nos lembra, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, independente da nossa idade,
é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Então, esse momento em que Leopoldo Machado nos deixa essa letra bastante profunda, o que nós queríamos, na primeira reflexão, agora, junto aos nossos companheiros, seria ressaltar a importância do ombro a ombro, do lado a lado. Nós precisamos construir pontes. Nós não devemos jamais segregar o trabalho. Todos podem contribuir. A área nacional vem incentivando as discussões, a elaboração de propostas que vão desde o protagonismo com a criança também pode contribuir, passando pelo protagonismo com o adulto, O que slide também pode contribuir. Tirou aqui. o slide não estava em modo de apresentação. Quando for Tá. ele não estava passando ali. E agora, tá? Vamos ver, tá vindo? Agora sim. Agora pode continuar. Obrigado, amigos. Obrigado por terem avisado. Para mim estava aparecendo normal aqui. Então, amigos, como nós estávamos dizendo, nós temos esse desafio nesse momento de fazer essa inserção. Mas essa inserção do jovem, ela precisa ser muito bem pensada e precisa ser muito bem trabalhada, porque nós tivemos um histórico no passado em que a juventude espírita trabalhou de forma muito independente. E isso, de alguma forma, até causou uma certa ruptura no nosso movimento espírita. E o modelo que se pretende agora, que se planeja trabalhar, é um modelo mais integrado, visto que as necessidades da época do trabalho com a juventude, lá no final do século passado, diante do cenário que nós estamos passando hoje, ele se modificou um pouco. Então, vamos trabalhar sempre, ombro a ombro, lado a lado, o jovem conosco, ali no trabalho, conversando, dialogando. E o protagonismo, ele não é feito pelos cargos que nós oferecemos ao jovem. Muitas vezes se pensa que colocar o jovem como protagonista é dar-lhe uma função de coordenador, é dar-lhe uma função de diretoria, quando nem mesmo esse jovem ele está preparado para aquela responsabilidade que ele está assumindo. E o papel de formação do jovem para que ele possa assumir as atividades é o papel mais estratégico. Mais do que dar cargos, nós precisamos trabalhar na formação da nossa juventude para que possa assumir as posições dentro do centro, dentro do nosso movimento espírita. E esse talvez seja o nosso maior desafio, formar trabalhadores, formar aqueles que vão poder dar continuidade ao trabalho, que vão permanecer ali nas casas espíritas, porque nós vamos desencarnar e o trabalho precisa continuar. E essa visão de futuro nós precisamos ter no contexto em que nós trabalhamos. E ainda, avançando aqui um pouco, esse protagonismo pensado pela área nacional de infância e juventude é um protagonismo que tem como base uma solidariedade entre gerações. Todos são importantes. Nós não podemos negligenciar a experiência dos trabalhadores que já estão há mais tempo na tarefa. Nós não podemos negligenciar os caminhos que já foram construídos por esses trabalhadores. Então, precisamos estabelecer essa solidariedade, intergeracional, tendo como base a colaboração do educador, do educando como meio, com vistas a desenvolvermos a autonomia do nosso jovem, da nossa juventude. Esse trecho, foi extraído do nosso documento, do Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes, que é um documento
que nós, da área da infância e juventude, precisamos conhecer, mas aqui nós deixamos o convite. Todo dirigente espírita deveria conhecer esse documento, porque ele é fundamental. Nós diríamos que é um documento estratégico de ações que envolvem a infância, que envolvem a juventude e que também nos possibilitam a construção de todos esses caminhos da integração, da evangelização com as demais áreas do centro espírita. Porque hoje nós não podemos pensar no trabalho fragmentado, no trabalho setorizado demais. Às vezes nós fazemos a divisão para melhor atender, para melhor distribuir as tarefas na casa. Mas se as áreas não se conversam, a gente cria barreiras, a gente cria dificuldades dentro do andamento das ações na casa espírita. Então, esse protagonismo também, ele tem por base a integração das áreas. Ora, nem todos os jovens que chegam à casa espírita e que frequentam desde a infância e que estão integrados com as suas famílias na instituição espírita serão evangelizadores. Alguns têm habilidades que podem oferecer trabalho, que podem oferecer força a outras áreas da instituição. Muitas vezes nós temos receio de oferecer ao jovem essas oportunidades. Talvez porque em algumas circunstâncias a gente queira delegar, mas não acompanhar o desenvolvimento, de não saber as dificuldades que o jovem enfrenta. E esse protagonismo, ele precisa ser um protagonismo acompanhado. O jovem precisa sentir a segurança de que ele tem o apoio dentro da instituição para a tarefa que ele escolheu. E aqui a gente ressalta uma experiência desenvolvida pela Federação do Estado do Espírito Santo, onde lá eles adotaram um projeto chamado um projeto de padrinho do jovem. Lá, um trabalhador, ele apadrinha um jovem na instituição, e esse padrinho tem por função acompanhar o jovem nas atividades da instituição espírita. Então, ele vai apresentar a esse jovem os setores do atendimento espiritual, vai apresentar ali o acolhimento fraterno, vai apresentar o setor de palestras da instituição, de forma que ele vai fazer esse tour pela instituição, ele vai conhecer, de fato, quais são as atividades desenvolvidas, e esse padrinho fica com a incumbência de acompanhar esse jovem. Caso esse jovem não se adapte a um determinado setor de trabalho, ele tem a possibilidade de migrar para outra atividade na casa espírita. E assim, o jovem vai conhecendo o funcionamento da instituição e ele vai também se identificando com o setor que ele melhor tem condições de colaborar. Esse projeto que foi desenvolvido pela Federação do Espírito Santo, agora também nós tivemos notícia que ele está sendo implantado em Minas Gerais. Então, a União Espírita Mineira também está implantando esse projeto, fazendo algumas modificações para se ajustar à realidade do estado de Minas Gerais. E nós, assim, estamos ansiosos para ver quais são os resultados desse processo, o que está surtindo em termos de avaliação e de efetividade desse jovem estar ali participando das atividades da casa. É importante também ressaltar que o trabalhador que já está na casa há mais tempo, ele está com a sua vida consolidada. O jovem está em consolidação. Ele, às vezes, ainda divide o seu tempo com o estudo, ele divide o seu tempo com questões profissionais, ele divide o seu tempo com questões sociais, familiares. Então, um outro ponto que nós convidamos a todos os nossos amigos à reflexão é que nós precisamos também moderar o nível de expectativa que nós temos com relação ao jovem, porque às vezes
de alguma forma, não suprindo essas expectativas, mas ele não supre porque ele simplesmente foi negligente ou deixou de fazer. É porque ele ainda divide o seu tempo com outras atividades, diferentemente de nós que já temos uma vida profissional consolidada, que já temos algumas questões mais apaziguadas. O jovem ainda tem esses desafios de vida para serem vencidos. Daí a importância de, quando agregarmos o jovem à nossa instituição, aos trabalhos, tenhamos também essa compreensão, essa flexibilidade, para que não haja o afastamento, porque aí o jovem pode pensar, eu não posso colaborar dentro daquilo que eu sou exigido, e então ele acaba se afastando também da instituição espírita. Então é necessário que tenhamos um olhar cuidadoso. O jovem não é o super-homem. O jovem enfrenta dificuldades, enfrenta desafios que nós já passamos por eles na vida. E a cada momento, a cada geração também, surgem desafios novos que nós não vivenciamos. Então é muito importante abrir o espaço de escuta da necessidade do jovem, entender também quais são as dificuldades, porque a casa espírita, ela tem por função incluir e não excluir. E quando nós incluímos, nós não estamos ali recebendo o trabalhador perfeito, porque também não o somos. Estamos há muito tempo na doutrina, estamos há muito tempo no trabalho das instituições espíritas, mas nós não somos os trabalhadores mais perfeitos. Nós também temos desafios, nós também temos necessidades. Então, esse olhar sensível, essa escuta, essa compreensão, ela também faz parte daquilo que a doutrina espírita nos ensina, que é o acolhimento. É também entender um pouco da necessidade do outro. E avançando aqui um pouco, qual é a visão de protagonismo que a área nacional tem trabalhado com as instituições estaduais? Uma ação cooperativa, não uma ação independente. É o jovem conosco, ombro a ombro, lado a lado. Não é a cisão, não é o movimento espírita separado ali com a juventude do movimento espírita, do Estado, das ações que são desenvolvidas. Ainda também trabalhamos a questão da proximidade geracional. Todos podem contribuir. Aliás, nós não entendemos que exista alguém que não esteja na instituição, que esteja trabalhando, que não possa contribuir com sugestões, que não possa também compartilhar das suas experiências. E isso, para o jovem, é extremamente importante. Eles têm um potencial muito grande, eles têm facilidades com a tecnologia, eles têm algumas habilidades que são mais inerentes à geração que está aí, mas todos nós podemos aprender, todos nós podemos crescer juntos dentro da instituição espírita, principalmente se nós utilizarmos como base de crescimento para o trabalho o diálogo, porque a doutrina espírita nos ensina muito claramente que nós precisamos ser fraternos uns para com os outros. Então, essa proximidade geracional, todos podem dialogar, todos podem aprender juntos, todos podem compartilhar experiências de crescimento na instituição. Preparação é a palavra-chave. Preparar o jovem é investimento no presente, é investimento no futuro da própria instituição. A preparação, ela não se coaduna com a precipitação. À medida em que nós nos precipitamos e nós delegamos no nosso entendimento, mas muitas vezes a gente delarga e cobra resultados, então a gente está sendo precipitado. A delegação, ela passa pela preparação, ela passa pelo acompanhamento,
ela passa para saber entender qual é a necessidade do outro, qual a dificuldade que ele está enfrentando. E isso vai nos poupar do apressamento. O apressamento, muitas vezes, leva ao desligamento precoce desse jovem da instituição, porque ele se frustra, ele não se sente útil, ele não vê possibilidade de campo de trabalho dentro da própria instituição. Então, nós precisamos nos vigiar com relação a isso. Nós não incluiremos 100% dos nossos jovens na instituição. Isso seria querer demais. Mas nós conseguiremos, com certeza, formar equipes dentro da nossa juventude. E é sempre importante ressaltar também que o jovem dialoga muito bem com o jovem. Quando o jovem ele enxerga que há um jovem trabalhando, e aí eu ouvi em vários estados, principalmente da juventude, que o centro espírita ou a federativa estadual só se lembra do jovem o dia que tem que carregar cadeira no evento, né? Aí o jovem, ele está ali, ele é força física. O jovem é mais do que força física. O jovem tem talentos variados que nós precisamos saber, descobrir e saber trabalhar com eles. Esse final de semana passado, nós estivemos aqui no Congresso Espírita, em Goiás. E a equipe de coordenação de infraestrutura, secretaria, acolhimento, em grande parte, era formado pela juventude do Estado. Foram selecionados jovens de várias instituições que estavam ali trabalhando. E nós nos emocionamos quando vemos uma cena como essa, porque nós nos identificamos com a juventude, porque nós fomos jovens também, somos jovens há mais tempo, mas um dia uma instituição espírita também nos recebeu, nos acolheu, acreditou em nós, ainda que nós não fôssemos o ideal de trabalhador que a instituição precisa ou precisava. Mas quando nós olhamos a juventude e vemos a alegria no sentido da participação, nós identificamos que nós estamos no caminho certo. Nós sabemos que esse investimento é um investimento necessário, que não existe uma fórmula ideal, perfeita, que dê certo num primeiro momento, mas nós vamos ter que construir os nossos caminhos. E os nossos caminhos nos levam a pensar que nós temos responsabilidades com as gerações que estão encarnando no nosso mundo. Que a regeneração, ela vai acontecer, nós já estamos vendo acontecer, mas nós somos responsáveis pelo acolhimento da geração que está chegando. Da mesma forma que nós somos acolhidos quando chegamos a uma instituição espírita um dia. E nós estamos coordenadores, nós estamos ocupando os cargos temporariamente, mas um dos nossos equívocos maiores, e aí eu me incluo dentro da reflexão, é que nós não temos o olhar do futuro. Nós precisamos formar os nossos colaboradores. No movimento espírita, nós tivemos a oportunidade de, em várias circunstâncias, acompanhar o eterno recomeçar. A pessoa estava à frente da tarefa e nós temos problemas de vida, nós temos circunstâncias que nós não temos o controle sobre e não sabemos quando irá acontecer. E, de repente, nós temos a necessidade de nos afastar do trabalho, mas nós não preparamos quem iria nos substituir. E quem chega não tem a visão do trabalho. Então, quem chega vai recomeçar o trabalho quando, na verdade, poderia só dar continuidade. Então, essa visão de futuro nós precisamos ter a todo momento. Uma das coisas que nós temos aprendido fortemente, trabalhar em coordenação colegiada. Quando nós depositamos a coordenação sobre uma pessoa, há um peso muito grande ali. Muitos
companheiros de trabalho fogem quando nós falamos assim, nós gostaríamos de convidar você para assumir a coordenação. Nós gostaríamos de convidar você para assumir a diretoria. Nós gostaríamos de chamar você para assumir a presidência de alguma coisa. Vocês sabem o tanto que é difícil nós convencermos alguém de assumir alguma função na instituição espírita. E um dos argumentos que nós ouvimos, na maioria das vezes, é o seguinte: eu não estou preparado. Mas, às vezes, a pessoa está tem tanto tempo de trabalho junto a nós ali, que ela não se sente preparada, talvez porque nós não a tenhamos preparado. Então, isso foi um equívoco nosso também, e aí não é intencional, muitas vezes, como gestor. A gente se preocupou em executar, mas a gente não se preocupou na continuidade do trabalho. Mandatos vencem, nós desencarnamos, nós temos problemas, então nós não estamos eternamente no trabalho. Então, esse olhar futuro nós precisamos ter. Me desculpe pelo barulho, é porque estão passando aqui perto, se vocês ouvirem alguma coisa, é porque às vezes um carro passa aqui. Esse protagonismo visa aprendizado e trabalho. A maior responsabilidade que nós temos é formar o trabalhador. Não é formar o diretor, não é formar o presidente, não é formar o coordenador. André Luiz já nos lembra lá em Nosso Lar, logo na introdução. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, está ali. Antes de tudo, nós somos trabalhadores. É o único título que talvez nós possamos aceitar dentro da doutrina espírita. É o de trabalhador espírita. Porque os demais são nos conferidos de maneira temporária, nós passamos, aprendemos e compartilhamos as experiências com os demais. E vamos caminhando. Esse é o nosso ciclo dentro do trabalho. Formamos para desenvolver nesse jovem segurança e autonomia, não isolamento. Capacidade de diálogo, de liderança, isso parte de formação. Embora algumas qualidades já sejam do espírito, elas podem ser potencializadas quando são bem trabalhadas. Então, todo trabalho de protagonismo, ele é um trabalho de investimento. E, principalmente, nós trabalhamos pela continuidade e aprimoramento do trabalho. Não há um sentimento de concorrência no trabalho espírita. Se isso ocorrer, está errado. Porque nós não estamos competindo com ninguém em nenhuma função. O nosso compromisso maior é fazermos o trabalho da melhor maneira possível. É nos doarmos para o trabalho com o ideal da alegria, jamais com o ideal da obrigação. Se o trabalho espírita também ele passa a ser cultivado no nosso íntimo como sendo uma obrigação, é porque nós precisamos também repensar. Então, nós resumimos aqui alguns pontos que nós observamos como sendo importantes no desenvolvimento, na inserção desse jovem, tanto no centro espírita quanto no movimento espírita. E passando aqui para frente, nós vamos lá no livro Boa Nova, quando na lição Velhos e Moços, né, Simão Pedro está dialogando ali com Jesus. E Jesus, assim, em poucas palavras, ele consegue traduzir ensinamentos profundos. Quando nos diz, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado,
abelhas que não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Há os espíritos que terão a preparação, que terão os compromissos espirituais. Temos a responsabilidade de abrir as portas a eles, mas não esquecer também daqueles que ainda não despertaram, porque também terão a oportunidade de serem despertados. É muito importante a reflexão que nós fazemos muitas vezes, independente da posição que nós ocupamos, mas principalmente como trabalhadores espíritas que somos, quando nos avaliamos o quanto o trabalho espírita nos fez bem, o quanto o trabalho espírita mudou a nossa vida. Se nós não tivéssemos passado pela evangelização, e aí nós fazemos a nossa autocrítica, talvez não fôssemos a pessoa que somos hoje. E para esses jovens, é tão importante esses momentos de acolhimento e os momentos em que o centro espírita faz com que ele sinta que pertence àquela comunidade de trabalho, aquele posto de trabalho. Nós precisamos tratar os nossos jovens e as nossas crianças não apenas como frequentadores da instituição. Eles não são números. Eles são espíritos que foram encaminhados para que pudessem ser orientados e que pudéssemos, de alguma forma, extrair os bons talentos que esses espíritos trazem. Nós ficamos muito felizes, e aqui eu vou citar um nome, mas entendam que pode representar toda a nossa juventude. Que tesouro que vocês têm, o nosso Alberto. O nosso jovem que nós tivemos oportunidade de ouvir em algumas circunstâncias de trabalho. Um trabalhador que se mostrou muito fiel na organização da nossa Combrage Virtual Sul no ano de 2021. E assim como o nosso Alberto, quantos jovens, quantos tesouros o estado de Santa Catarina não tem? E que caberia a nós, enquanto dirigentes, o olhar, o saber aproveitar esses talentos, oferecendo essa oportunidade. Sabendo que, num primeiro momento, os resultados podem não ser aqueles que as nossas expectativas constroem, mas o que são as nossas expectativas nas estradas do tempo, no infinito. Nós também já frustramos alguém no trabalho porque não conseguimos corresponder à expectativa, mas alguém acreditou em nós e não nos excluiu do trabalho, ao contrário, nos momentos de dificuldade fez com que nós nos incluíssemos mais. E a nossa juventude hoje, ela precisa ter esse sentimento de pertencimento ao movimento espírita, à instituição espírita. E isso pode ser feito de várias formas. Pode ser estimulado pelo trabalho da evangelização, pode ser estimulado pelo próprio conhecimento da instituição espírita, que atividades são desenvolvidas ali, como eu posso colaborar, da atividade mais simples, a preparação para que um dia eu possa ser trabalhador daquela atividade mais complexa. Eu tenho que me sentir responsável pela instituição que eu trabalho, em que eu pertenço, porque o Centro Espírita é a nossa escola espiritual, é a nossa escola de almas. Então, nós precisamos também trabalhar o desenvolvimento desse sentimento com a nossa juventude, de pertencer, de estar integrado, o sentimento de continuidade. Eu me lembro muito do senhor Francisco Thyssen, presidente da FEB, e indagavam a ele
o porquê que ele investia tanto na evangelização. Eu não pude conviver diretamente com ele, mas eu convivi com pessoas que tiveram essa proximidade, e essas pessoas relatam o sentimento de preocupação dele com a evangelização. E quando perguntavam a ele o porquê que ele investia na evangelização tanto, diante de tantos desafios e necessidades do movimento espírita, ele dava uma resposta muito sábia. Ele dizia: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero encontrar o mundo melhor do que eu deixei. Então eu invisto na evangelização, porque é a forma de que quando eu puder retornar, eu espero que o mundo esteja transformado. Investir na criança e no jovem é ter esse olhar de futuro. Não é o olhar imediato, mas é o olhar de uma construção, de todo um processo de amadurecimento. E ainda, trabalhando aqui Jesus, na indagação, que Simão faz a Jesus, Jesus ainda nos orienta. Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Nós estamos adultos, mas nós seremos crianças novamente. Os jovens estão jovens atualmente, mas estarão adultos no futuro também. As nossas crianças crescerão, por mais que a gente lute contra, mas as nossas crianças crescerão. E o nosso sentimento maior é conseguir orientar essas novas gerações que estão chegando para que elas sejam, acima de tudo, de Deus. E com isso, a gente vem trabalhando na área de infância e juventude a questão da abertura dos espaços. Então, tanto para a criança como para o jovem, além do espaço de estudo na instituição, vamos promover os espaços de confraternização entre as juventudes, entre as infâncias, para que eles consigam sentir que o centro espírita não é apenas uma casa isolada no bairro, na cidade, mas que eles fazem parte de uma grande engrenagem chamada movimento espírita. E quando nós integramos, não apenas nos encontros estaduais, mas que nós conseguimos promover eventos onde eles consigam sentir que o movimento espírita é um movimento organizado, é um movimento integrado, a gente começa a desenvolver ali um pouco do sentimento de união e de unificação. Promover o desenvolvimento por meio dos espaços de vivência e ação social, caridade em ação, nossa lei maior. As questões relacionadas à comunicação social são os desafios do tempo moderno em que nós vivemos, a comunicação. E os centros espíritas também têm aqui um papel importante na divulgação dos seus trabalhos, das suas atividades, para que a comunidade conheça. No início, a nossa Magda, o nosso amigo que nos antecedeu na fala também, falava da divulgação, da difusão do conhecimento espírita. O jovem tem muita habilidade com a questão de comunicação social. Então, por que não estimulá-lo na divulgação, na administração das redes de divulgação da instituição espírita? As atividades de integração no centro e no movimento espírita, principalmente aquelas onde nós possamos realizar encontros que tenham por objetivo não apenas o estudo da doutrina espírita, mas também a formação de trabalhadores. Nós podemos oferecer oficinas durante os encontros estaduais, durante os encontros regionais,
onde convidamos pessoas que tenham habilidades nos campos de trabalho e que possam compartilhar aquelas experiências com a nossa juventude. Nós podemos ter músicos que podem formar violeiros para desenvolver a alegria cristã nas instituições espíritas. Nós podemos convidar alguém que saiba fotografia, que possa ensinar a montar um blog, um site, que possa divulgar as atividades da instituição. Nós podemos aproveitar outros talentos na área da filmagem, né? Como é que eu posso filmar um evento? Como é que eu posso postar aquele conteúdo dentro de um canal do YouTube para divulgar? Porque muitos trabalhadores acabam se sentindo sobrecarregados e trabalhando sozinhos, quando nós poderíamos estar oferecendo oportunidades para que o jovem também ali pudesse estar colaborando. Isso são poucos exemplos do que pode ser feito, do que pode ser pensado por cada dirigente, por cada coordenador, para integrar esse jovem. E uma outra ação importante também é ampliarmos o nosso lugar de convivência familiar. Quando nós fizemos o censo, no ano de 2009 até 2011, um dos dados que nos permitiu fazer uma constatação da importância da permanência do jovem na instituição espírita era a família estar presente na instituição espírita. Aquele jovem que estava ali com seus familiares, ele tinha uma propensão muito maior de permanência na instituição espírita. Ele tinha uma propensão também de vir a se tornar um trabalhador espírita, porque a família dentro da instituição, ela fortalece todo o trabalho, em todos os segmentos, não apenas na evangelização, mas também fomenta aí o aumento de trabalhadores. Então, é uma ação que nós consideramos como sendo estratégica, também oferecer oportunidades para que a família seja integrada na instituição. Isso são alguns exemplos do que nós podemos desenvolver no momento atual, com vistas a fortalecer essa integração maior. E nós precisamos desenvolver esse processo sem medos. Nós podemos errar, nós não vamos acertar a primeira vez. A única coisa que nós não podemos permitir é que o erro seja intencional. Isso nós não podemos permitir. Mas até nós chegarmos à criação de um modelo que se ajuste às nossas necessidades na instituição ou até no movimento espírita local, é uma longa estrada que vai nos exigir suor, um pouco de reflexão, alguns momentos de redefinição, de replanejamento, para que a gente possa acertar essa caminhada. Essa inserção do jovem é um trabalho urgente. Nós, enquanto dirigentes, nesse momento, temos esse compromisso. E compartilho com todos os amigos aqui, com muita tranquilidade, porque sei que todos nós estamos convencidos do momento em que estamos atravessando, mas nós não podemos adiar mais esse processo. Hoje, essa inserção, ela já está como diretriz no plano de trabalho do nosso movimento espírita nos próximos 5 anos. Esse ano, um dos desafios da Área Nacional de Infância e Juventude, juntamente com as entidades federativas regionais, é desenvolvermos um documento com base num plano de trabalho para que seja levado ao Conselho Federativo na sua reunião ordinária de novembro deste ano, para que seja aprovado com ações, sugestões, orientações para a inserção do jovem no centro e no movimento espírita.
Mas, para além desse documento, nós já precisamos implantar algumas ações e considerarmos a possibilidade de termos estratégias definidas, de termos vivências que podem ser desenvolvidas até para poder agregar a este documento futuramente, como sendo ações exitosas que foram desenvolvidas. Então, nós não podemos adiar. Precisamos, o mais urgente possível, trabalhar essas questões, e nós parabenizamos o Estado de Santa Catarina, que hoje proporciona esse encontro, esse momento rico de reflexão, para que tenhamos a oportunidade desse compartilhamento, desse momento atual que nós vivemos no nosso movimento espírita. As nossas lideranças, elas estão envelhecendo, e é o processo natural da encarnação em que nós estamos inseridos. Mas o olhar de futuro, a visão de futuro, a gente precisa sempre ter. O que talvez pareça impossível neste momento, o seja porque nós ainda não tentamos fazer. Nós colocamos ali o obstáculo acima da nossa força de ação. Mas com o diálogo, com a participação de todos, nós vamos encontrar esses caminhos de integração. E essa realidade, ela vai deixar de ser uma realidade distante, ela vai se tornar um fato concreto. E isso também é um exercício de fé para todos nós. Se nós ainda não nos debruçamos nessa questão, e se nós não começamos, ou se nós colocamos tantos obstáculos para obstruir o nosso caminho, é porque sequer nós confiamos na espiritualidade, porque sozinho nós temos certeza de que nós não faremos. Mas no momento em que começarmos a discutir, elaborar os nossos planos, materializar as nossas ações, eu não tenho dúvida que nós seremos intuídos a respeito. Mas deixando bem claro, inserir o jovem na instituição espírita, no movimento espírita, não é um trabalho da espiritualidade, é um trabalho nosso. Nós é que estamos encarnados. Essa responsabilidade é nossa. Nós não podemos terceirizá-la sob a responsabilidade de um dia retornar ao mundo espiritual e sermos indagados sobre o que fizemos e deixamos a oportunidade passar. Então, isso não é uma ameaça, não estamos querendo criar medo em ninguém, mas só estamos compartilhando que é uma responsabilidade nossa e que nós precisamos materializá-la. Se nós vamos conseguir fazer em plenitude, não importa, nós precisamos fazer. Outros complementarão o nosso trabalho, mas essa é uma responsabilidade e um compromisso que nós, enquanto dirigentes espíritas, temos nesse momento, até pela questão de continuidade do nosso movimento, até pela continuidade do trabalho das nossas instituições espíritas. Então, essa visão de futuro hoje, ela é uma visão estratégica. Ela não é uma visão operacional de trabalho, mas ela é uma visão estratégica de continuidade no trabalho. Então, eu creio que esse era o nosso tempo. Então, nós queríamos agradecer a todos os amigos a oportunidade de podermos abrir aqui o coração um pouquinho para compartilhar dessas reflexões. Então, muita gratidão. Magna, Anete, devolvo a palavra.